Nesse momento, daremos sequência à aula anterior, que fala a respeito dos dois estados de Cristo. O seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. Esse conteúdo é muito importante para nós compreendermos um pouquinho melhor esse grande e majestoso milagre que foi o Verbo se fazer carne. É importante nós compreendermos que Jesus, eternamente Deus, se faz homem. E se faz homem sem deixar de ser Deus. E se faz homem sendo perfeitamente homem, exceto no pecado. Jesus nunca pecou. Mas pensar também a respeito desse conceito dos estados de Cristo, estado de exaltação. Jesus teve seu estado de glória eternamente, porque Ele é eternamente Deus, certo? No Antigo Testamento nós vemos algumas figuras que falam a respeito de Jesus. E no momento apropriado nós poderemos discutir e falar melhor sobre isso, mas preste bem atenção em algo que João fala lá no capítulo 1 de João. Abra lá a sua Bíblia lá, vamos fazer essa leitura. João, capítulo 1, capítulo do Evangelho de João, versículo 18. Olha só. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então veja que aqui ele está falando de Jesus Cristo, né? No versículo 14 ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E aqui João, no versículo 18, diz que Jesus ele é o Deus unigênito. Então, quero ver alguém usar a Bíblia para tentar negar a divindade de Cristo. Aliás, esse grupo que tem por aí que tenta negar a divindade de Cristo, eles fizeram uma Bíblia só para eles. E daí, exatamente, em 1 João, aí eles falam que a tradução foi errada e etc, etc. Mas é uma argumentação que, cientificamente falando, do ponto de vista de quem conhece grego, hebraico, não se sustenta. Jesus Cristo é Deus. Negar a divindade de Jesus é negar o próprio Deus. E se alguém insistir com você sobre isso, pergunte qual que é a opinião dele sobre o Espírito Santo. Aí você vai ver que é pior ainda. Que além de negar Jesus Cristo, negam o Espírito Santo. O Espírito Santo é só uma energia. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é aquilo que ele diz, que ninguém jamais viu a Deus. Antes, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E com isso, nós entendemos que todas as vezes que Deus, o Senhor, se apresenta no Antigo Testamento de uma forma visível, Ele está fazendo isso através de Jesus. Concorda? Lá no Jardim do Éden, quando diz que o Senhor ele vinha caminhando para conversar com Adão, era Deus que estava ali. Porque nós não cremos em três deuses, é um Deus apenas, mas um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem estava aparecendo ali de forma visível era nada mais, nada menos do que a pessoa de Jesus. Outra passagem, quando Moisés quer ver a glória de Deus, e a glória de Deus é quem Deus é, e Deus esconde Moisés atrás da pedra e fala: eu vou fazer a minha glória passar e você vai olhar pelas costas. Primeira pergunta, quando fala de glória ali, é o próprio Deus. Não está falando de uma luz, de alguma coisa assim, porque luz é luz, luz não tem frente nem costas. Aquele texto está falando do próprio Jesus, que estaria
se manifestando e caminhando. Outro exemplo, quando Abraão ele é visitado por aqueles 3 homens, inclusive homens que comeram, porque Abraão correu lá e preparou para eles um banquete. Vai lendo aqueles textos que você vai ver claramente quem são aqueles 3 homens. 3 homens conversando, falando que daí a 1 ano Sara teria um filho. 2 dos homens vão até Sodoma e Gomorra para libertar Ló e sua família. Aqueles 2 homens, a própria Bíblia diz, são anjos. Mas e o terceiro? O terceiro permaneceu, era um homem conversando com Abrão. E a Bíblia diz que era o Senhor, o próprio Deus. E nós cremos que aquele que Abraão viu foi o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestando de uma forma visível. Há um outro personagem que aparece em vários textos do Antigo Testamento, que é o anjo do Senhor. Ele apareceu para Agar, apareceu em vários momentos, e este personagem, o anjo do Senhor, era um anjo, não era um anjo comum, porque era um anjo que falava como Deus e aceitava adoração. Anjos não aceitam adoração, porque toda adoração é a Deus. Agora, voltando para João, ele diz que ninguém jamais viu a Deus. Antes, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, se nós formos interpretar esses textos de forma diferente, nós vamos falar que tem contradição. Se você quiser insistir e falar, não, quem Abraão viu, ou então Isaías, no capítulo 6, quando ele diz que viu o Senhor assentado no alto sublime trono, se alguém falar, não, ele viu foi Deus Pai. Ora, então a Bíblia tem um erro, porque João, ele diz claramente, ninguém jamais viu a Deus. Antes, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus Cristo, então, ele experimenta esse estado de glória por toda a eternidade. Como vimos na aula passada, Jesus Cristo experimentou o estado de humilhação. Mas nesta aula nós vamos continuar lendo Filipenses e vamos ver agora o estado de exaltação do Senhor Jesus Cristo. Jesus e seus discípulos foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas a multidão soube disso e o seguiu. Ao final da tarde, Pedro disse: Mestre, mande essa gente ir embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam próximos daqui, onde encontrarão comida e abrigo. Este lugar é deserto.
Vocês mesmos deem comida a eles. Mas o que nós temos são apenas 5 pães e 2 peixes. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que faz a terra produzir o pão. É um milagre! Inacreditável! Quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros afirmam que o senhor é Elias. Existem outros ainda que dizem que é um dos profetas antigos que retornou à vida. E vocês o que dizem? Quem dizem que eu sou? O Messias que Deus nos enviou. Vocês não devem contar a ninguém. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado e ser morto também. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, apenas para lermos o contexto todo, o nosso objetivo agora é falarmos sobre o estado de exaltação do Senhor Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. A partir do versículo 9, nós começamos a ver o texto falando agora sobre o estado de exaltação de Jesus. Nós vemos, a partir do versículo 9, Deus iniciando a sua resposta para aquela oração que Jesus faz, pedindo que o Pai lhe restituísse a glória que ele teve com o Pai antes da fundação do mundo, porque Jesus é Deus e é Deus eternamente. Pelo que também, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que verdade preciosa para os nossos corações. Jesus, ele tomou a sua cruz, ele tomou o cálice da ira de Deus, ele sofreu na alma e no corpo, ele desceu à sepultura, ficou sob o poder da morte. E após esse período, diz o texto que Deus o exaltou
sobremaneira. Sobremaneira. A palavra significa aqui que Deus exaltou Jesus Cristo de uma forma perfeita, de uma forma inimaginável. Deus exaltou Jesus Cristo lhe dando a bênção da ressurreição. Vamos lembrar, Jesus é eternamente Deus. E a partir daquele momento que ele é gerado, Jesus assume também a natureza humana. E aqui está um grande mistério, porque essas duas naturezas, elas não se confundem, elas não se misturam, não, permanecem distintas. E Jesus, então, na sua natureza humana, com alma humana, corpo humano, vontade humana. É importante entender isso. Algumas pessoas pensam que Jesus Cristo foi um corpo humano habitado por Deus. Não. Jesus ele foi homem completo, como eu e você. E como eu e você foi um homem também cheio do Espírito Santo de Deus. Que mistério maravilhoso. Agora, o que o texto está falando é que Deus exaltou Jesus sobremaneira. E deu a Jesus Cristo, que é o Messias, que é Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, como nos diz o livro de Hebreus. É o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Então, este estado de exaltação, ele envolve, primeiramente, essa posição de autoridade. Não existe nenhum nome que esteja acima do nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo o nome. De todo nome que possa ser pronunciado, seja agora, seja no futuro. E nós já vimos que Jesus ele possui autoridade sobre todos os principados e potestades. Quando diz que deu-lhe um nome que está acima de todo nome, significa que lhe deu uma autoridade suprema. E é por isso que todos os seres humanos, até aqueles que crucificaram, aqueles que rejeitaram a Cristo, vão dobrar os seus joelhos e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Deu a Jesus um nome que está acima de todo o nome. É por isso que o próprio Lúcifer e todos os demônios vão se curvar diante de Jesus. E eu digo, eles não irão, eles já se curvaram diante de Jesus, porque são meras criaturas e Jesus é Deus, é o Criador. E o Pai lhe deu esse nome que está acima de todo o nome. Acima. Você hoje é muito comum descrever essa estrutura de poder nesse mundo com a história da pirâmide, né? É uma figura e o poder está lá embaixo. E existem homens aí que por causa do seu dinheiro e da sua tolice acham que estão no topo da pirâmide, controlando tudo. Na verdade, são instrumentos nas mãos do diabo para cumprir os seus propósitos. Mas acima do diabo, acima de Satanás está Jesus. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. E isso faz parte deste estado de exaltação da pessoa de Cristo. Tem a ver com autoridade. Tem a ver com autoridade. O nome de Jesus está colocado acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. Veja só, às vezes um problema que as pessoas têm quando leem a Bíblia
perder de vista o foco. O que é o foco? O foco é a lição principal. Você precisa ler a Bíblia, né? Eu fico feliz de você estar fazendo esse curso, mas mais importante do que fazer o curso é ler a Bíblia. Agora, se o curso está ajudando você a entender melhor a Bíblia, tudo bem, faça o curso, mas leia a Bíblia. E ao ler a Bíblia, aprenda a pegar a lição principal. Às vezes as pessoas elas se perdem nos detalhes. Por exemplo, é como se alguém perguntasse, mas o que significa alguém que está debaixo da terra dobrar os joelhos? Certo? Eu sei que poderíamos gastar um tempo aqui, fazer interpretações, mas a lição principal é essa, que todo joelho, esteja onde que estiver, seja de quem for, vai se dobrar diante de Jesus, porque Jesus é o Senhor. Aqui nós estamos falando do estado de exaltação de Jesus. E diz aqui, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Na língua grega, a palavra Senhor aqui é a palavra Kyrios. E essa palavra Kyrios era o título de César. César, o imperador, ele fazia questão de receber este título, este nome de Kyrios, porque na sua mente ele se achava sendo o próprio Deus. E César, segundo as pessoas diziam na época, era aquele que tinha poder de vida e de morte, porque ele podia dizer quem que iria permanecer vivo e quem iria morrer. Mas isso é um grande engano da história. Eu digo que César nunca teve poder de vida. César, ele podia, no máximo, decretar a morte de alguém. Ele podia assinar uma sentença de morte, mas César nunca teve o poder de trazer alguém da morte para a vida. Nunca, nas páginas da história, você nunca vai encontrar uma passagem que fala de César, de Júlio César, ou seja, quem for da linhagem dos Césares, ressuscitando alguém. Jesus é Kyrios, é Senhor de verdade, é Senhor de verdade. Quando ele estava conversando com Pilatos, quando ele estava conversando com aquelas autoridades no momento da crucificação, e ele disse, meu reino não é desse mundo. Se eu quisesse, eu clamaria, o Senhor mandaria os seus exércitos. A minha vida, ninguém tira a minha vida de mim. Eu é que entrego. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida e para restituí-la. Jesus é Deus. E é tão impressionante essa fala de Jesus, porque nesse sentido você vai ver que ninguém foi capaz de matar Jesus. Olhe lá na Bíblia, mesmo na cena da crucificação, e você vai ver assim, que ninguém matou Jesus. Jesus esteve na cruz, passou por todo aquele período de sofrimento. Aí alguém me diz, mas como é que ele pregaram na cruz e você agora está falando que ninguém matou Jesus? Não, Jesus disse, ele que entregou a vida dele. Porque um homem, acompanha o raciocínio, acompanhe o pensamento. Um homem passando por todo aquele sofrimento, por toda aquela angústia que Jesus passou ali na cruz. Os próprios médicos dizem que essa pessoa, ela teria no máximo força para gemer, né? Os pulmões não teriam ar, para gritar, falar. Mas o que nós lemos lá no Evangelho, quando essa cena é descrita? O que nós lemos é que Jesus deu um brado, deu um grito em alta voz. Uma coisa que seria impossível
para um homem crucificado, depois de ter sofrido, apanhado, ser flagelado do jeito que Jesus foi, seria humanamente impossível a um homem fazer aquela afirmação. Mas Jesus Cristo, ele grita, ele brada e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Como ele disse ao representante do Império Romano: tenho autoridade para entregar a minha vida e para restituí-la de volta. E Deus diz que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Diferente de César, que era Quírios, era Senhor, mas só tinha a capacidade de matar pessoas, não tinha a capacidade de ressuscitar pessoas. Jesus Cristo é o Senhor que dá vida e dá vida em abundância. Jesus Cristo é aquele que tem todas as coisas nas suas mãos. Como o apóstolo Paulo nos fala lá em Atos 17, conversando com os filósofos lá no Areópago. Ele diz: em Deus nós vivemos, nos movemos, existimos, respiramos. Meu querido, minha querida, vocês que estão assistindo essa aula, participando dessa aula, entenda isso. É em Cristo que nós vivemos, é em Cristo que nós existimos, é em Cristo que nós nos movemos, nos respiramos. Jesus é o Senhor, é o dono de todas as coisas, para a glória de Deus Pai. O estado de exaltação de Cristo começa, portanto, na sua ressurreição. E nós teremos adiante uma aula para falarmos da ressurreição de Cristo. Então agora vamos apenas fazer alguns breves comentários para você compreender esse estado de exaltação. Jesus Cristo, ele é exaltado. A sua exaltação já começa no período que ele está ali com o seu corpo no túmulo. Eu sei que tem pessoas que acreditam que Jesus naquele dia desceu no inferno e foi brigar com o diabo, etc. Eu não penso dessa maneira. Eu não penso dessa maneira. Para começar, o inferno é um lugar vazio, preparado para o diabo e seus anjos, mas o diabo e os anjos vão estar lá no inferno ainda quando Jesus mandá-los para lá, certo? A Bíblia diz que Satanás está aqui na terra. Mas onde é que estava Jesus naquele momento? Ora, leia a Bíblia e você vai saber. Jesus Cristo marcou um encontro com o ladrão da cruz. O ladrão estava ali reconhecendo que Jesus era o Messias, repreendeu o outro ladrão que estava fazendo brincadeiras e blasfemando. E o ladrão olhou para Jesus e falou: lembra de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo, hoje, estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso ali é linda, porque é uma palavra de raiz persa que significa o jardim envolto pela cidade. E lá no Apocalipse, quando você lê, você vê a Nova Jerusalém descendo e diz que no meio dela tem um jardim. Aquilo que o Apocalipse descreve como sendo a Nova Jerusalém é o que hoje nós entendemos que é o céu, é o que hoje é esse paraíso, digamos, provisório. Provisório porque haverá esse dia na consumação, quando Deus virá ao nosso encontro. Mas ali é o paraíso. E Jesus, ele fala para o ladrão: hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, onde esteve a alma, o Espírito de Jesus, durante aquele período ali da sepultura? Esteve onde
a minha alma, o meu espírito vão estar. Eu falo alma e espírito, há uma discussão sobre isso. Tem gente que diz que o homem é corpo, alma, espírito, outros falam que não, alma e espírito significa a mesma coisa. E eu digo que o importante é que Deus me ama inteiro e eu vou ser salvo inteiro. Mas se morresse hoje, ao morrer o corpo volta ao pó e a alma volta a Deus que o deu. Então, enquanto o corpo de Jesus estava na sepultura, Jesus já estava cumprindo a sua palavra, porque Jesus não mente. Ele não iria mentir para aquele ladrão. Naquele dia, Jesus o encontrou lá no paraíso. Lá no paraíso. E o ladrão está lá, redimido, com muitos outros amados nossos que estão a cada dia partindo, já estão lá, se preparando para o momento maravilhoso do regresso de Jesus Cristo. A glorificação de Jesus começou já na sepultura, à medida em que o seu corpo não entrou em decomposição. Você sabe que qualquer pessoa, ao falecer, passa um tempo, o corpo começa a voltar ao pó. Deus fez um milagre, o corpo de Jesus permaneceu intacto. E no primeiro dia, Jesus ressuscitou, sendo a primícia dos que dormem, sendo a estrela da manhã. Jesus ressuscitou, mostrando, olha, a morte foi vencida. Expôs o diabo e os anjos rebeldes à vergonha. Vocês estão derrotados agora. Jesus Cristo ressuscitou para dizer que, tá vendo? Ao seu redor, esse mundo tão maravilhoso, tão bonito, o universo, a criação também vão ser restaurados, porque tudo isso foi criado por mim, para mim. É a Bíblia que diz que Deus criou todas as coisas em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, e de Cristo são todas as coisas, é a herança dele. E é a nossa também, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E diz o evangelista Lucas que Lucas, que escreveu o livro de Atos, diz que Jesus ficou 40 dias comendo e bebendo com os discípulos, dando provas incontestáveis de que era Ele mesmo que estava ali com eles. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Jesus Cristo vivo, comendo, bebendo. E os discípulos ficaram assim, achando que era um fantasma, era um espírito. Jesus falou, espírito não tem carne como eu tenho, não tem osso. Tem aí alguma coisa que comer. E ele comeu, bebeu com eles. E no início de Atos nós temos a ascensão, Jesus subindo até desaparecer nas alturas. E hoje ele está sentado à destra do Pai, aguardando o dia maravilhoso da sua volta, a volta de Cristo. Na próxima aula, nós estaremos, na verdade, ouvindo uma mensagem, um sermão que tem como título O Pecado da Mulher de Ló, que vai falar sobre essa geração na qual estamos vivendo e da expectativa da volta de Cristo. Este é o estado de glorificação. O estado de humilhação de Cristo foi limitado da sua gestação à sua morte. O estado de glorificação, de exaltação, é um estado eterno. Jesus eternamente é Deus e eternamente continuará sendo Deus. E nós o veremos em breve, voltando nas nuvens, voltando em glória. Que esta visão maravilhosa, que essa expectativa esteja alimentando o seu coração. A obra de Jesus, a vida de Jesus, ela pode ser dividida em dois períodos, conhecidos como o estado de humilhação e o estado de exaltação.
Nessa lição, nós estaremos verificando o estado de exaltação de Jesus. Esse estado de exaltação inicia com a sua ressurreição. Após a ressurreição, Jesus ele começa a assumir novamente toda a exuberância da sua glória. Esse estado de exaltação prossegue no momento em que ele é assunto aos céus, né? O primeiro capítulo de Atos, ele nos descreve essa cena, quando Jesus vai subindo diante da vista dos seus discípulos, até que ele então desaparece por entre as nuvens. E naquele momento glorioso, 2 anjos nos trazem a maravilhosa promessa, que da mesma maneira como ele subiu, um dia ele há de descer. Mas o texto diz que ele desapareceu nas nuvens. Mas nós temos outras passagens bíblicas que nos ajudam a imaginar, pelo menos, ou a saber, em parte, o que ocorreu a partir desse momento. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo ele foi entronizado. Quando nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando de Cristo, homem e ressurreto. Esse é um grande mistério que nós veremos a seguir, que é a questão das duas naturezas de Cristo. Mas entenda agora que os discípulos eles estavam vendo um homem, como eu e você, um ser humano, ressurreto, perfeito, com o mesmo corpo que nós vamos ter também após a ressurreição. E esse homem, ele é recebido na glória, diante de Deus. O teólogo e avivalista do século XVIII, Jonathan Edwards, ele afirma que Deus, o Pai, ele fez com que Cristo, o Cristo ressurreto, se assentasse de uma forma visível em um trono. E todos os céus, todos os anjos, realizaram aquela que foi, sem dúvida, a maior de todas as celebrações que já ocorreu na glória. Jesus Cristo, então, ele é exaltado. E é nessa posição que ele está hoje, ele está no seu estado de exaltação. E é maravilhoso saber que nesse estado de exaltação, ele intercede por nós, ele ouve as nossas orações. Todas as vezes que você ora em o nome de Jesus, o seu nome é pronunciado por ele, é mencionado diante do trono do Pai, diante da glória dos céus. É algo maravilhoso nós olharmos para esse tema, entendendo que o Cristo a quem servimos não é um Cristo desfigurado que ainda hoje permanece numa cruz, mas é o Cristo exaltado, o Cristo que está acima de todo nome, de todo principado. E dessa posição é que nós o aguardamos em breve. Aproveite bem essa lição e cresça na sua compreensão acerca do estado de exaltação do Senhor Jesus Cristo. Nessa aula, portanto, nós concluímos uma série de 2 aulas que abordou os 2 estados de Cristo, usando aí a terminologia da teologia sistemática, que fala dos 2 estados de Cristo. Quando você ler algum livro, alguém falando dos 2 estados de Cristo, se lembre disso, que o que está sendo dito é acerca do estado de humilhação que iniciou com o nascimento e foi até a morte na cruz, um período no qual Jesus se esvaziou de si mesmo, não julgando com usurpação ser igual a Deus, para que ele assim pudesse então cumprir o plano da salvação. De outra forma seria impossível. Se Jesus não tivesse se esvaziado de si mesmo, como ele poderia ser um ser humano? Como é que alguém conseguiria atravessar um prego na mão de Jesus se ele, mesmo assumindo a forma de homem, continuasse tendo todo o seu poder de Deus, o seu poder como Deus? Não, mas ele se esvaziou. Mas vimos hoje, nessa aula, o estado de exaltação, que começa já na sua ressurreição e na sua exaltação, recebendo um nome que está acima de todo nome. E a glória do Senhor é eterna. Em breve, muito em breve, a humanidade verá Jesus voltando com poder e grande glória. Não vai ser uma coisa pequena. Surgirão falsos cristos
Quem sabe alguns efeitos especiais, os homens tentarão fazer alguma coisa para enganar, Satanás fará algumas coisas para enganar, mas quando Jesus voltar, não vai ter dúvida, porque vai ser algo glorioso, tremendo, maravilhoso, e será maravilhoso estarmos com Ele em glória para todo sempre. Que isso nos ajude a voltarmos os nossos olhos para a eternidade e para a graça, sabendo que a verdadeira vida é a vida eterna. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui, a Bíblia diz que são apenas as primeiras coisas. É como alguém que está escrevendo uma grande história e inicia colocando a caneta sobre o papel e fazendo um pequeno ponto e depois começa a escrever. Tudo isso é apenas o primeiro ponto. Nós não somos capazes de imaginar a grandeza de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas, estudando a palavra, nós podemos aprender, sim, muitas coisas, porque a Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto, mas pensai com uma mente cheia da palavra de Deus. O estado de exaltação de Cristo nos ajuda a pensar também na exaltação que nós, juntamente com Ele, experimentamos. Se com Ele morremos, com Ele também seremos glorificados. Que essa palavra alimente e fortaleça o seu coração, em nome de Jesus.